Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você já sentiu aquele aperto no peito quando o alarme toca de manhã e você sabe que o dia no trabalho vai ser mais do que só bater ponto e cumprir metas que têm um peso invisível que te acompanha desde o momento em que você entra no escritório e sente os olhares que não deveriam estar ali? Aqueles que te fazem questionar se o seu esforço vale a pena ou se você está presa num ciclo onde o seu corpo e a sua paz de espírito são o preço a pagar por um salário que mal dá para viver. É como se a vida te ensinasse que nem todo chefe é só um líder, que às vezes o poder vira uma arma silenciosa que te deixa paralisada, sem saber se fala ou se engole o desconforto para não perder tudo o que construiu com tanto suor. E é exatamente por isso que eu te peço do fundo do coração. Se você está sentindo que essa história já está mexendo com algo dentro de você, se você já viveu ou está vivendo uma situação que te faz duvidar da sua própria voz, deixa o like agora e se inscreve aqui no canal, porque histórias como essa são feitas para chegar até pessoas que precisam ouvir que não estão sozinhas, que o seu silêncio não precisa ser eterno e que quando a gente se une para contar a verdade, a gente ajuda outras a encontrarem a força que elas nem sabiam que tinham dentro delas. Agora vem comigo, respira fundo e abre o coração, porque o que eu vou te contar não é uma história qualquer. É a jornada real de uma mulher como você e como eu, que começou num dia comum e virou um vendaval de emoções que vai te fazer viver cada segundo junto com ela. E eu te garanto que no final, você vai sair daqui com uma sensação de que a mudança é possível mesmo quando tudo parece impossível. Imagine uma mulher chamada Mariana, 29 anos, morena clara com cabelos castanhos ondulados, que ela prendia num coque prático todo dia para não chamar atenção. Olhos castanhos grandes, cheios de determinação, mas também de uma vulnerabilidade que ela tentava esconder atrás de um sorriso profissional. Ela trabalhava como assistente administrativa em uma agência de publicidade no centro de São Paulo, uma empresa que parecia moderna por fora, com paredes de vidro e salas cheias de criatividade, mas que por dentro guardava segredos que ninguém queria falar em voz alta. Mariana acordava todo dia às 6 da manhã, no seu apartamento pequeno no bairro da Lapa. Preparava um café rápido, pegava o metrô lotado onde as pessoas se apertavam sem nem se olhar e chegava no escritório sempre pontual, com o uniforme casual que a empresa permitia, mas que ela escolhia com cuidado para não dar brecha para comentários. Ela era dedicada, passava horas organizando relatórios, atendendo clientes por telefone e ajudando a equipe de criação com tudo o que precisavam. A mãe dela, Dona Rosa, viúva de 65 anos, morava em uma cidade do interior e contava com o dinheiro que Mariana mandava todo mês para comprar os remédios para pressão alta. O irmão mais novo, Lucas, de 22 anos, estava na faculdade de engenharia e dependia dela para pagar a mensalidade. Então, para Mariana, aquele emprego não era só um trabalho, era a âncora da família toda, o que mantinha o teto sobre as cabeças e a esperança de um futuro melhor. Mas o chefe dela, o senhor Roberto, um homem de 52 anos, alto, de cabelos grisalhos bem cuidados, e um terno que custava mais do que o salário dela de um ano, era o tipo de pessoa que todos elogiavam na frente, mas que por trás tinha uma reputação que circulava em sussurros nos corredores. No começo, tudo parecia normal. Roberto elogiava o trabalho dela. Dizia que era a melhor assistente que já teve. Mandava e-mails com um bom dia linda que ela achava que era só jeito dele de ser amigável. Mas aos poucos os elogios viraram comentários sobre a roupa dela. Mariana, esse vestido te cai bem. Destaca as suas curvas. Ele dizia com um sorriso que não chegava aos olhos. E ela sentia um frio na espinha, mas respondia com um obrigada, senhor. Baixo, tentando mudar de assunto rápido. Você já passou por isso, né? Aquele momento em que o elogio parece inocente, mas o tom da voz entrega que tem algo mais, algo que te faz querer se cobrir mais, se esconder atrás da mesa do computador. A tensão começou a crescer devagar, como uma nuvem escura se formando no horizonte. Um dia, durante uma reunião de equipe, ele sentou do lado dela e, sem querer, encostou a perna na dela debaixo da mesa, deixando o toque demorar mais do que o necessário. Ela puxou a perna, o coração acelerado, e olhou para os outros como se pedisse ajuda, mas ninguém pareceu notar. Ou ninguém quis notar. Depois da reunião, ele a chamou na sala dele para conversar sobre o projeto. A porta fechou e ele se aproximou mais do que o normal, dizendo que ela tinha um potencial enorme, mas que precisava se abrir mais com ele, que ele podia ajudar na promoção se ela fosse compreensiva. Mariana sentiu o estômago revirar as mãos, suando,
e disse que precisava voltar para o trabalho saindo da sala o mais rápido possível. Em casa à noite, ela ficava pensando, se questionando: será que sou eu que estou vendo coisa onde não tem? Ele é casado, tem filhos, é o chefe, todo mundo respeita ele. Mas o corpo dela não mentia. O medo começou a se instalar, o sono ficou ruim, ela perdia o apetite. Eu não mereço isso, ela repetia para si mesma no espelho enquanto se arrumava para outro dia de trabalho. Eu não mereço isso. Essa frase se tornou o mantra dela nos dias seguintes, quando os incidentes continuaram. Mensagens no WhatsApp, fora do horário. Ei, que tal um jantar para discutir a campanha? Só nós dois, sem pressão. Ela recusava educadamente, dizia que tinha compromisso com a família, mas ele insistia. Você é tão dedicada, mas precisa relaxar um pouco, eu cuido de você. A dúvida interna era o pior. Mariana tinha medo de perder o emprego, de ser rotulada como a que causava problema de a empresa escolher o lado dele porque ele trazia os clientes grandes. Ela conversou com uma amiga do trabalho, a Carla, que era designer. Mariana, toma cuidado, o Roberto já fez isso com outras, mas ninguém fala nada porque ele é o dono quase da empresa. Se você denunciar, pode ser que te demitam por incompatibilidade. Isso aumentou a frustração dela. Então eu tenho que aguentar? Fingir que nada acontece? Você consegue imaginar o peso disso, carregar esse segredo sozinho, fingindo um sorriso todo dia, enquanto por dentro você está gritando por ajuda? A tensão foi aumentando gradualmente. Um mês depois, durante uma viagem de trabalho para uma convenção em Curitiba, ele reservou quartos no mesmo hotel e insistiu que ela participasse de um jantar de negócios, só os dois. No restaurante, ele bebeu um pouco mais à mão. Dele tocou o braço dela, subiu para o ombro e ele sussurrou que ela era linda e que merecia mais do que o cargo de assistente. Mariana se levantou, disse que não estava se sentindo bem e voltou para o quarto, trancando a porta com o coração na boca. Naquela noite, ela chorou até dormir, pensando no que a mãe diria se soubesse no irmão que dependia dela. De volta a São Paulo, as coisas pioraram. Ele começou a dar tarefas impossíveis, criticar o trabalho dela na frente de todos, para pressionar e depois chamava na sala para conversar. Um dia ele a encurralou contra a mesa, o corpo dele próximo demais, a mão tentando tocar o rosto dela, dizendo: você sabe que eu posso fazer você subir na empresa, mas você precisa me dar algo em troca. Mariana empurrou ele com força. Não, senhor, isso não é certo. E saiu correndo, lágrimas nos olhos. Aquele foi o momento em que o medo virou raiva. O silêncio estava me matando por dentro, ela pensou. Ela começou a documentar tudo. Gravou áudios de conversas, printou mensagens, anotou datas e horários dos incidentes. A dúvida ainda estava lá, mas a esperança de que a verdade pudesse libertar ela também crescia. Você já pensou em como seria se todo mundo soubesse? E se fosse com você? Ela se perguntava isso toda noite. Os dias se arrastavam. Mariana chegava em casa exausta, o corpo doendo de tanto ficar tensa o tempo todo. Ela parou de comer direito, emagrecendo visivelmente. A mãe ligava preocupada. Filha, você está com a voz fraca, o que está acontecendo? E ela respondia: tudo bem, mãe, só o trabalho. Mas por dentro o peso aumentava. Eu não mereço isso. O silêncio estava me matando por dentro. Outra reviravolta veio quando uma colega nova, chamada Júlia, chegou na empresa e Roberto começou o mesmo jogo com ela. Mariana viu o olhar perdido da moça e sentiu uma responsabilidade que não podia ignorar. Ela tentou alertar Júlia baixinho no banheiro. Cuidado com ele faz isso com todo mundo. Mas Júlia tinha medo também e disse que não queria problemas. Isso só reforçou a sensação de que o ciclo era maior do que ela. Os meses passaram e a pressão cresceu. Roberto começou a sabotar o trabalho dela para forçar uma conversa particular. Relatórios sumiam, prazos eram encurtados e ele sempre aparecia com a solução se ela aceitasse um cafezinho depois do expediente. Um dia após o expediente, ele a chamou para a sala de reunião, trancou a porta e tentou beijar ela à força as mãos dele, apertando o corpo dela de forma que não deixava dúvida do que queria. Mariana conseguiu se soltar, correu para o banheiro e vomitou de nojo e medo. Naquele momento, tudo pareceu perdido. Ela pensou em desistir, pedir demissão, fugir. Mas no dia seguinte, ela decidiu: chega. O silêncio estava me matando por dentro e eu não mereço isso. Ela marcou uma reunião com o RH e a polícia, levando todas as provas. O chefe negou tudo no começo. Disse que era mal entendido, que ela estava inventando para ganhar promoção. A empresa tentou demitir ela, primeiro alegando insubordinação.
Mas as provas eram claras, os áudios onde ele admitia as intenções, as mensagens explícitas. A investigação começou, colegas que antes calavam começaram a falar, outras vítimas apareceram. No limite, quando parecia que ele ia escapar porque tinha dinheiro. E advogados veio a virada, uma gravação de vídeo de segurança do escritório capturou um dos incidentes e a justiça não teve escolha. Ele foi preso preventivamente. O momento do clímax foi devastador. Mariana estava na delegacia tremendo enquanto contava tudo em detalhes, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Os policiais ouviam em silêncio, e ela sentia cada palavra como uma liberação dolorosa, mas necessária. Roberto foi levado algemado, gritando que era tudo mentira, que ela era louca, mas as evidências falavam mais alto. A empresa entrou em pânico, os sócios tentaram abafar, mas a notícia vazou e o escândalo explodiu. Mariana voltou para casa naquela noite exausta, mas com uma sensação estranha de alívio misturado com o terror do que viria depois. Ela ligou para a mãe e contou tudo chorando, e Dona Rosa disse: Filha, você fez o certo, eu tenho orgulho de você. Lucas mandou mensagem: Você é minha heroína mana. Mas o medo ainda estava lá, o que aconteceria com o emprego, a família, o futuro. A resolução começou devagar, mas com força. Os dias seguintes foram de audiências, depoimentos e mais questionamentos. Mariana teve que repetir a história várias vezes para a juíza, para a promotora, para os advogados. Cada vez que contava, sentia a dor voltar, mas também uma força nova crescendo dentro dela. A empresa foi obrigada a demitir Roberto imediatamente e a pagar uma indenização por danos morais que ajudou Mariana a respirar um pouco. O processo judicial durou meses. Ela ia ao fórum com o coração na mão, vestindo a roupa mais simples possível para não dar brecha para ninguém questionar a aparência dela. Roberto usava todos os truques advogados, caros, testemunhas pagas, mas as provas eram irrefutáveis. Outras 3 mulheres apareceram para depor contando histórias parecidas e isso mudou tudo. O juiz viu o padrão, o abuso de poder, e no dia da sentença veio a notícia que mudou a vida dela. Roberto foi condenado a 8 anos de prisão por abuso sexual e assédio, com um agravante de posição de chefia. Ele foi levado direto da sala do tribunal para a cadeia, e a demissão dele virou pública em todos os jornais de São Paulo. Mariana saiu do fórum com as pernas tremendo, mas a cabeça erguida. Ela aprendeu que a verdade liberta mesmo quando dói. Ela mudou de uma mulher que vivia com medo constante para uma pessoa que entendia o próprio valor. O que ela aprendeu foi que o silêncio não protege ninguém, que a voz dela importava mais do que qualquer salário, e que ajudar os outros era o caminho para a cura dela mesma. Como mudou? Ela parou de se culpar, parou de achar que o problema era ela e começou a falar abertamente sobre o que viveu. O que isso significa? Significa que nenhuma mulher precisa aguentar sozinha, que o recomeço vem quando a gente decide parar de carregar o peso dos outros. Ela usou parte da indenização para pagar as dívidas da família e ainda sobrou para ela fazer um curso de direitos humanos e começar um grupo de apoio online para mulheres que passam por abuso no trabalho. O grupo cresceu rápido e hoje, Mariana orienta dezenas de meninas que chegam com a mesma dúvida que ela tinha. Ela conseguiu um novo emprego numa agência menor, mas com cultura respeitosa, onde o chefe era uma mulher que valorizava o bem-estar da equipe. No primeiro dia lá, ela sentiu o alívio de entrar num lugar onde não precisava olhar por cima do ombro. A mãe dela veio passar uma semana na capital e as duas choraram juntas no sofá, lembrando de tudo. Lucas se formou e disse que o exemplo da irmã foi o que deu força para ele continuar. Os meses viraram anos e Mariana viu a transformação completa. Ela não era mais a mesma pessoa que tremia na sala do chefe. Agora ela era a mulher que ia para palestras contar a história dela e inspirar outras a denunciarem. Ela aprendeu que a justiça demora, mas chega quando a gente insiste. O silêncio estava me matando por dentro, virou. Eu não mereço isso. E depois virou. Eu mereço respeito. Ela viajou para outras cidades para falar em eventos e sempre terminava dizendo: Você não está sozinha e a sua voz pode mudar tudo. A família se uniu mais do que nunca e o apartamento da Lapa virou um lugar de paz, onde ela recebia as meninas do grupo para conversas de apoio. Ela começou a namorar um homem que respeitava os limites dela e que entendia o passado sem julgar. A vida dela ganhou cor de novo. Ela plantou flores na varanda, aprendeu a cozinhar pratos novos e até viajou para a praia com a mãe pela primeira vez em anos. Cada pequena vitória era prova de que a superação era real.
O que ela aprendeu ficou gravado no coração dela, e ela repetia para si mesma todo dia: Eu não mereço isso, mas eu mereço viver livre. A transformação não foi só dela. A empresa que demitiu Roberto mudou as políticas internas, criando um canal anônimo de denúncias e treinamentos obrigatórios sobre assédio. Outras vítimas ganharam coragem, e o ciclo de silêncio começou a se romper em vários lugares. Mariana via isso como o maior legado dela. Ela não era mais vítima, ela era sobrevivente e agora era guerreira. O significado disso tudo era simples, mas poderoso. A gente não precisa aguentar o inaceitável para sobreviver. A gente pode escolher a verdade e a verdade nos torna livres. Ela carregava essa mensagem para todo lugar que ia e via o impacto nos olhos das mulheres que a ouviam. O silêncio estava me matando por dentro. Eu não mereço isso. Essas frases que ela repetia no escuro agora eram farol para outras. A vida dela virou prova viva de que recomeçar é possível depois da dor mais profunda. Ela encontrou paz no lugar onde só havia medo. Ela encontrou força onde só havia dúvida. Ela encontrou voz onde só havia silêncio. E isso significa que você também pode. Agora pensa nisso tudo que a gente viveu junto nessa jornada. Frases curtas que ficam martelando na mente. A verdade liberta. A voz salva. O medo perde. A superação vence. O respeito é direito. A justiça chega. Você merece mais. Você não está sozinha. A mudança começa com um passo. O silêncio acaba hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história. Se ela tocou em alguma ferida que você carrega. Ou se você já viveu algo parecido. E como foi a sua superação? Compartilhe a sua experiência se sentir à vontade, porque o seu relato pode ser o empurrão que alguém precisa hoje. E me diz de onde você está assistindo, se é de São Paulo, do interior do Brasil ou de outro país, porque eu adoro saber que essa conexão está chegando longe e que a gente forma uma rede de força e coragem que ninguém consegue calar. Fica com essa sensação de que você faz parte de algo maior e que amanhã pode ser o dia do seu recomeço. A gente se vê no próximo vídeo, com mais histórias que transformam vidas.